Não entendo nada que leio na Bíblia. E agora o que eu faço? Fala, meu povo, aqui é a Fabiola e no vídeo de hoje eu quero te ajudar a entender por que a maioria das pessoas que querem começar a ler a Bíblia tem essa dificuldade. Eu recebi essa perguntinha lá na caixinha do meu Instagram e eu resolvi fazer um vídeo aqui no canal explicando a respeito desse assunto, porque eu sei que muitas pessoas têm essa mesma dificuldade. Querem entender a palavra, gostaria de ter maior clareza acerca do Evangelho, mas quando começa a ler a Bíblia não entende. Então aqui eu gostaria de colocar alguns pontos que podem estar prejudicando a sua compreensão da leitura do texto. Então fica comigo aqui até o final, que eu tenho certeza que de alguma forma essa mensagem vai falar com você. Primeiro ponto que eu vejo como uma dificuldade das pessoas ao lerem a Bíblia. Qual que é esse ponto? As pessoas não têm um plano, uma estratégia de leitura. Como assim, Fabiola? Existe um jeito certo de se ler a Bíblia? Não existe uma regra, mas existem formas que facilitam a compreensão. Porque eu vejo, é muito comum as pessoas fazerem da seguinte forma. Elas fazem assim, eu vou fazer uma oração, vou pedir o Espírito Santo para falar comigo nesta manhã através dessa palavra. Senhor, fala comigo através do Evangelho. E aí a pessoa vai lá e abre a Bíblia aleatoriamente e uma passagem que ela não consegue compreender porque não tem contextualização para ela. Ela lê um versículo isolado daquele texto e como ela não tem entendimento de toda a história, toda a trajetória da palavra, ela se perde no entendimento porque ela ainda não tem familiaridade com as histórias que estão ali. Então quer dizer, Fabiola, que é errado eu abrir a minha Bíblia aleatoriamente e ler os versículos? Não quer dizer que seja errado, mas dizer que isso vai aumentar a sua clareza, acho muito difícil. Porque as próprias palavras que são utilizadas na Bíblia já não são palavras muito fáceis de compreender. A Bíblia, ela tem uma leitura que ela segue muito a normativa bem culta da língua portuguesa. Então, até a linguagem que é utilizada aqui, ela demanda que a gente tenha maior atenção e as pessoas, inclusive, que têm baixa escolaridade, esse é um segundo ponto que eu preciso falar aqui para vocês, pessoas com baixa escolaridade, elas vão ter maior dificuldade de entender a Bíblia justamente porque ela usa de palavras mais difíceis. Por isso eu deixo aqui também uma dica para você quando for ler a Bíblia, tenha um dicionário por perto, que seja um dicionário de papel ou que seja o dicionário do seu próprio celular, porque à medida que você for lendo, não adianta você não entender uma palavra e continuar aquela leitura. Porque às vezes o significado daquela palavra faz todo o sentido da contextualização daquela mensagem. Então jamais passe a leitura adiante sem você entender o que aquela mensagem ali está querendo te mostrar. As pessoas às vezes querem ler um capítulo inteiro, mas não está entendendo versículos em si. Então antes de terminar essa leitura, você precisa compreender o que aquele verso em si está tentando te dizer, para que no meio da leitura você não se perca. Esses são pontos que eu acho cruciais. Agora, uma outra coisa que eu acho muito grave, e agora eu vou falar até enquanto psicóloga, que é da questão cognitiva, que talvez seja um dos maiores dificultadores que algumas pessoas têm vivenciado nos últimos tempos e que acaba atrapalhando na leitura da Bíblia. Hoje, todos nós somos superestimulados sensorialmente. O que é isso? Nós recebemos estímulos sensoriais em excesso. E na maioria das vezes, esses estímulos sensoriais vêm através de tela de celular, tela de computador, a tela da sua televisão. Então, o nosso cérebro, diante desse excesso de luz, estímulos, ele fica super estimulado. Então, é aquele momento que você fica vidrado, em estado de alerta. Quando você pega uma Bíblia, que ela está escrita numa folha branca,
com as letras escritas em preto, bem pequenininho, isso aqui não gera estímulo sensorial para você. Porque você está tão excitado sensorialmente, o seu cérebro já está tão estimulado com esses estímulos que vêm aí através das telas, que quando você lê alguma coisa, não só a Bíblia, mas que seja um livro em si, isso aqui não desperta o seu interesse. Porque você olha, não tem essa estimulação sensorial, em poucos minutos isso aqui vai te cansar, porque você está viciado nas telas. Quando você está, por exemplo, mexendo no seu tablet, no seu celular, tudo ali é muito rápido. Você passa as imagens rapidamente, então seu cérebro tem uma sobrecarga de estímulo. No momento em que eu vou ler a Bíblia em si, é totalmente diferente. Não tem como eu pular a palavra, não tem como eu pular a estrofe. Então aqui é como se eu desacelerasse aquilo que as telas fazem totalmente contrário, que é me colocar em aceleração o tempo todo. Então a gente precisa ter até essa vigilância para poder ler a Bíblia, de entender que nós precisamos desacelerar. Nós estamos num mundo onde a gente está tão viciado em telas de telefones, telas de computadores, que o hábito de parar para ler alguma coisa nos desestimula. E a gente precisa mudar esse ciclo, porque estamos em uma geração de pessoas extremamente ansiosas, justamente porque estão com estimulação sensorial excessiva. Agora, um outro ponto muito importante também, que precisa ser levado em conta e que pouco se é falado a respeito do assunto, de pessoas que têm dificuldade de ler não só a Bíblia, mas das leituras de um modo geral, são as pessoas que sofrem de dislexia. O que é a dislexia? Que é aquela dificuldade de aprendizagem a partir da leitura. Existem pessoas que com diagnóstico de dislexia, por exemplo, ela lê, mas ela não consegue compreender nada daquilo que ela lê porque ela tem um comprometimento no sistema nervoso. Então, de certa forma, todas as vezes que ela lê, ela não consegue assimilar aquilo que é lido com a clareza necessária. Então, essas pessoas, elas têm maior facilidade com aquilo que é ouvido e não com aquilo que é lido. Então, essas pessoas, por exemplo, que pode ajudar na compreensão da Bíblia, comece a pegar versões audíveis, Bíblias comentadas, pessoas que estão falando a Bíblia. Já existem os aplicativos para isso, que você pode ouvir a palavra do Evangelho ao invés de ler. As pessoas vão ler exatamente conforme está na Bíblia, mas você vai ter mais facilidade ouvindo do que lendo. Isso se você tiver um caso de dislexia. E essa Bíblia audível também pode ajudar aquelas pessoas que têm uma atenção alternada, como é o meu caso, por exemplo. Existem vários tipos de atenção, cada pessoa tem uma forma de prestar atenção. Existem pessoas que, por exemplo, se estiver lendo a Bíblia, se passar um passarinho, distrai essa pessoa, ela perde o foco e ela não continua essa leitura. Ao passo que pessoas assim como eu, que têm essa atenção alternada, eu consigo estar ouvindo o Evangelho aqui, arrumando casa, fazendo o almoço, enfim, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E se você é esse tipo de pessoa com essa atenção alternada, talvez você começar a escutar a Bíblia também possa te ajudar, porque não vai te cansar. As pessoas querem colocar na sua cabeça que tem que ter um método certo para a leitura da Bíblia. E aí muitas pessoas se frustram diante disso, como se elas não conseguissem abrir a palavra e ler, como uma grande parte dos cristãos fazem. Elas falam assim: eu não sou capaz de ler a Bíblia, porque eu leio, eu não entendo, eu leio, eu não consigo prender a minha atenção. Talvez seja a sua forma de aprendizagem que ainda não foi ajustada. Então, todos esses fatores que eu falei aqui agora precisam ser levados em conta para que você possa ter sucesso na leitura da Bíblia. É a hora que você também precisa desconstruir suas crenças, parar de dar ouvido para as pessoas que querem te doutrinar, falando que tem um jeito certo de fazer, que tem a forma certa de ler a Bíblia. Você tem que fazer de um jeito que faça sentido para você,
Porque o objetivo, no final das contas, não é entender a palavra. De que adianta seguir o método de uma pessoa se ele não faz sentido para a sua história? Então, esse é um dos pontos que você também tem que avaliar. E uma outra diquinha que eu gostaria de dar para você também, que às vezes até não tem nenhum desses problemas que eu falei aqui. Ler, você tem facilidade de ler, você consegue até assimilar algumas coisas, mas gostaria de ter maior clareza, é porque talvez você está precisando de um líder, que seja um pastor. Não estou falando aqui de religião. Pastor é aquele que pastoreia ovelhas, que pode ser da sua igreja católica, evangélica, enfim, indiferente de religião. Tenha alguém que possa te instruir. Participe de algum grupo de estudo bíblico, pessoas que têm uma compreensão maior do que a sua, porque você vai ler a palavra em casa, mas você vai ter com quem trocar figurinhas depois, você vai poder conversar com essa pessoa, falar, olha, eu não entendi muito bem isso aqui na Bíblia, qual que é a sua visão a respeito desse assunto? E essa pessoa vai te ajudar a ampliar sua consciência, que você possa olhar para aquele evangelho de uma forma que talvez quando você leu, você não compreendeu da forma que essa pessoa trouxe com tamanha clareza. Então, esses são alguns pontos que eu vejo que podem prejudicar na leitura e compreensão da Bíblia. Espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Se fez sentido, já aproveita, curte esse vídeo, deixa aqui seu comentário, compartilha com alguém que você saiba que também está passando por essa dificuldade, porque eu tenho certeza que esse vídeo pode edificar na vida de muitas pessoas. E é claro, aproveita também para se inscrever aqui no canal e acompanhar os conteúdos novos que sempre estão saindo por aqui. Um abraço!